Olá, boa noite. Eu sou a Carmen e trago mais um aspecto da administração do condomínio. Eu vou falar hoje sobre a eleição do síndico. E isso consta deste livro, Condomínio e a Convenção, que é de minha autoria. Na verdade, este livro traz muitos assuntos, porque como trata da convenção e a convenção engloba praticamente todos os assuntos, então muitos assuntos são tratados aqui nesse livro. Então vamos lá. A convenção obrigatoriamente tem as regras sobre a administração do prédio, como é eleito o síndico, quem pode e quem não pode ser eleito, e etc. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos nos basear no artigo 1347 do Código Civil, que é a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. E esse artigo, ele fala sobre a existência do síndico, que é obrigatória. O que ele diz? A Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino para administrar o condomínio por prazo não superior a 2 anos, o qual poderá renovar-se. Então, o que a gente precisa prestar atenção? Não pode não existir um síndico no condomínio. Ele não pode permanecer acéfalo. Ele precisa ter um representante dos condôminos. Se existir um condômino, que é o proprietário interessado na função, os estranhos não prevalecem a ele, a não ser que a convenção vete de alguma forma, mas não pode vedar a eleição do condômino. É bem impossível, porque feriria o direito de propriedade. Mas vamos entender isso aqui. A Assembleia escolhe, isso significa que ele é eleito em Assembleia. Importante frisar que a Assembleia que elege síndico é a mesma assembleia que é onde o síndico presta contas, que é a ordinária. Não existe eleição em assembleia extraordinária para síndico. É um ato ordinário do condomínio e deve ser respeitado isso. O Código Civil diz que poderá não ser condômino, ou seja, pode ser uma pessoa estranha ao prédio, só que se a convenção colocar que só pode ser condômino, não poderá ser eleito um síndico que seja estranho, uma pessoa estranha. E o síndico, ele administra o condomínio, ou seja, ele não é eleito apenas para obedecer ordens de empresa administradora ou para ficar de enfeite no condomínio. Ele é o administrador do condomínio. Ele precisa versar totalmente sobre a administração. O prazo é para até 2 anos. Que diz aqui no Código Civil, não superior a 2 anos, e as convenções normalmente dizem isso também, mas pode ser eleito para qualquer período inferior a 2 anos. Isso não existe nenhum impedimento, como se vê aqui no Código Civil. Mesmo se a convenção disser que é até 2 anos, a Assembleia pode eleger por menos tempo. E poderá renovar-se, ou seja, ele poderá ser reeleito. A convenção, por exemplo, pode inserir que um síndico só pode ser reeleito uma vez. Não pode dizer que não pode ser reeleito, porque o Código Civil permite. Mas que só pode ser uma vez, já obedeceu o Código Civil. Tá certo? Uma outra coisa, a votação na Assembleia, ela se dá por maioria simples, ou seja, das pessoas que estiverem presentes, a metade mais um tem que votar favoravelmente. Se houver empate de votação, a Assembleia tem que prever antes, se a convenção não trouxer nada. A maioria das convenções coloca que quando existe empate, o condômino com maior fração ideal presente desempata. Mas se não existir nenhuma indicação na convenção, isso tem que ser combinado antes da eleição, ou seja, a hora que formalizou a Assembleia, elege-se o presidente, então aí já está formalizada a Assembleia, e aí combinam-se as regras. E não é o síndico chegar e impor as regras. As pessoas podem escolher qual será a regra para o desempate. Se acaso acontecer um empate, chegar na hora da contagem, deu empate, a convenção for neutra e ali escolherem
qualquer forma que não seja aceita por todos, é anulável essa reunião. Porque tem que ser combinado antes, no começo. Se acaso a convenção não trouxer. Se a convenção trouxer, respeita-se o que está na convenção. Em referência ao tempo, eu já falei. Uma outra coisa é que permitida a reeleição. Tá, aí eu quero citar uma coisa. Se acaso tiver uma eleição, aquele síndico que está saindo não quer mais continuar, mesmo que as pessoas queiram, ele não quer mais. Prorroga, ele precisa ficar até eleger outro síndico, não pode largar o condomínio sem síndico. Então, prorrogam-se todos os prazos, todas as autorizações e convoca-se imediatamente outra assembleia. Se não aparecer nenhum interno, vai ter que eleger uma pessoa estranha ao condomínio ou um síndico profissional. Mas, independentemente de quem for eleito, de quem se candidatar, é preciso conhecer o trabalho da pessoa, ter alguma referência, ou pelo menos ver que tipo de conhecimento a pessoa tem, se já lidou com algum tipo de administração, não precisa ser necessariamente condomínio, mas se tem familiaridade com os atos administrativos e que seja uma pessoa interessada em aprender. Porque não adianta colocar qualquer pessoa para ficar simplesmente servindo de um robô que vai obedecer ordens de uns ou de outros e que vai criar conflito no condomínio. Teve uma assembleia recentemente em um condomínio, que é de médio porte, e onde os conselheiros mandam no condomínio, de todas as formas, eles mandam em tudo, eles colocam síndico, tiram síndico, eles fazem o que eles querem, e eles apresentaram, porque a síndica que eles escolheram para ficar, que não sabia nada de condomínio, e obedeceu o que eles disseram e o que a empresa administradora ditou, durante o tempo que ela ficou, eles se juntaram e levaram um síndico profissional que foi eleito, quer dizer, só existia ele, não foi apresentado 3, pelo menos, que seria o adequado. Ele foi eleito e ele faz diferença com condôminos. Ele entrega os balancetes para alguns e para, pelo menos, um de conhecimento nosso não entrega. Então, esse síndico não pode ser considerado profissional, porque síndico profissional é aquele que conhece a legislação e sabe que a coletividade deve ser tratada exatamente de forma igual. Se um síndico condômino comete esse tipo de falha, é até um pouco diferente, mas ele deverá corrigir-se assim que for comentado isso, ou falado, ou cobrado. Agora, um síndico profissional não entregar um documento para o condômino? Não pode ser um síndico, com certeza. Eu quero citar aqui essa jurisprudência, que é um caso de que uma eleição em que não houve candidato e o banco, ele bloqueou a conta corrente, ou seja, bloqueou por quê? Porque não foi entregue a ata no banco para liberar, né, para liberar o acesso, porque quando se elege um síndico, leva-se a ata no condomínio da eleição registrada em cartório no banco e ele libera o acesso para aquele síndico. No caso, não teve eleição e o banco bloqueou. Então, eles entraram com uma ação para que fosse desbloqueado até, prorrogado tacitamente até ulterior eleição, ou seja, até que seja eleita uma outra pessoa e entregue a ata. Bom, por hoje é só. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau!